Para você que está chegando agora, bom, eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer, nós temos várias playlists e esse é o primeiro episódio da playlist nova que chama Quarta Série. Então, essa é uma playlist dedicada a todas as pessoas que ficam com o seu saco extremamente cheio na quarta-feira e está buscando alguma coisa para relaxar. E como, obviamente, eu vou falar de série, eu não poderia não falar de American Horror Story. Eu vou fazer isso desde a primeira temporada, uma vez que a 10ª temporada já está aí para sair. E por que eu vou falar de American Horror Story? Porque eu sou totalmente fanática nessa série. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar bastante essa playlist, tá? Principalmente porque aí o primeiro vídeo, então eu vou estar toda travada. E eu acho que a gente vai se divertir bastante nessa playlist, então bora lá. Penny Jack, vinheta. E hoje eu vou falar da temporada 1, ou Mother House, ou A Casa dos Assassinatos, ou A Casa, enfim, A Casa. Essa foi a primeira temporada da série. A série ela foi criada e também é dirigida e produzida, e o meu negócio acabou de soltar aqui cheirinho, tá tudo mais cheiroso agora, pelo Ryan Murphy e também pelo Brad Falcon. Ela estreou no dia 5 de outubro de 2011, então é uma série que tem 10 anos. Eu fiquei de cara quando eu peguei a data, porque assim, eu lembro perfeitamente de tudo. E aí eu entendi porque de repente alguns personagens nas outras temporadas acabam parecendo tão diferente. E isso é mais uma singularidade tanto da série como também do diretor. Então ele vai passando temporadas, as temporadas não são dependentes umas das outras, todas têm começo, meio e fim. O quadro de pessoas, o quadro de atores, ele não é trocado, então a gente vai vendo os atores, dá tempo da gente se apegar da mesma forma que uma série longa, só que com esse mesmo ator fazendo diversas outras personagens. Então você se apega nele, ele faz um personagem bom, daqui a pouco ele é um vilão, então é muito diferente, é uma experiência única. Na verdade eu acho que American Horror Story é mais que uma série, é uma experiência. Então, bom, na casa, né, que seria então essa primeira temporada, o que acontece? Uma família que tiveram ali os seus problemas, é um casal, o casal é o Ben e também a Vivian. Eles saem de onde eles moram em Boston e vão morar na Califórnia. Por quê? Porque o Ben, enfim, não conseguia segurar aquilo, né, dentro das calças e acabou tendo um caso enquanto a mulher tinha acabado de perder o bebê, tava passando, tipo, por depressão, uma porrada de coisa, e o cara faz um negócio desse. E a mulher pega o cara no ato. Então, o que eles têm que fazer? Bom, ou acaba de vez ou aquele lance do recomeço. Só que assim, parece que ela mesma não estava muito disposta a ter recomeços e tudo mais. E no meio dessa bagunça toda tem então a Violet, que é uma adolescente, enfim, totalmente diferente de muitas adolescentes. Ela é uma menina muito culta, ela tem um jeito diferente de viver, ela é uma menina muito forte, mas ela também tem umas tendências um pouco depressivas, o que gera na série uma coisa muito engraçada, porque assim, ele é um psiquiatra, o Ben, que seria o pai da Violet, e a menina tem, sim, muita depressão, e essa depressão vai aumentando ao longo do tempo, e ele não consegue perceber na própria filha, porque no fundo ele só consegue enxergar o que gira em torno do umbigo dele, descendo um pouco mais abaixo. E isso a gente vai vendo ao longo da série. E por que essa série ela é tão especial e ela é tão importante assim da gente prestar atenção capítulo a capítulo? Como ela junta muitas personagens históricas, ela às vezes contos, como por exemplo, o fim dessa série, ele lembra muito o Bebê de Rosemary. Essa muito provavelmente foi a única temporada que eu vi com ligações, né, até agora, com pelo menos aí mais 3 temporadas. É uma temporada importante de prestar atenção, porque depois vão ali surgir coisas que vai fazer com que as pessoas, outras personagens, voltem. E é muito legal quando são os mesmos atores representando personagens diferentes e tudo se encontra. É muito legal. E assim, quando eles chegam na casa, é de cara Amityville. Você sabe que a casa é Amityville, a casa dos assassinatos, a casa do tour dos assassinatos. E o que acontece? Todas as pessoas que morrem no solo dessa casa de uma forma inexplicável no começo, elas não vão embora. Então qualquer humano, você tá vivo ali, funcionando, tudo certo, e aí você entra na casa e se depara com várias pessoas. Só que essas pessoas, elas não existem, elas já morreram. Então uma mulher que se chama Constance, essa atriz que está passando aqui, a Jessica Lange, e ela é uma pessoa que ela vai ter, sim, várias personagens dentro de várias temporadas da série, assim como a Sarah Paulson e também, enfim, vários, tá? A Taissa Farmiga. Só que ela, dentro dessa série, ela é a típica mulher que é narcisista com os filhos, então ela era uma mulher extremamente bonita quando jovem,
se casa com um cara também bonito e rico e imagina que dali sairão vários filhos maravilhosos e lindos, né? Maravilhosos, obviamente, dentro dos padrões fúteis, tá? Dela, porque ela é uma pessoa extremamente fútil. Os filhos dela nascem com vários problemas, então desde uma garotinha chamada Aide, que já não é mais uma garotinha, a gente começa vendo ela porque a série também tem isso, ela vai, né, nos tempos atuais e depois ela retrocede pra gente ir entendendo os assassinatos que vão acontecendo na casa e a origem dos fantasmas que, na verdade, o casal que está morando na casa pensa que são pessoas normais, não imaginam que são fantasmas. E aí é muito legal porque a gente consegue ver, eu acho que isso é muito legal, a série ela é muito inclusiva, eu acho isso muito bacana. E essa moça, né, que ela é já uma moça, a Aide ou a Adeline, ela que acaba avisando várias pessoas que o lugar é um lugar perigoso e ela tem síndrome de Down. E não tem problema nenhum, só que ela é filha de uma mãe narcisista. Isso pra Constance é quase, ela chegou uma vez a falar na série, eu lembro da frase assim, eu acho que nós éramos tão bonitos que irritamos os deuses e por isso essas crianças vieram todas deformadas. Então assim, ela era uma mulher extremamente assim narcisista mesmo com os filhos. E ela teve também outros filhos com outras deformidades. Ela teve também o Boo. O Boo, ele tinha mais deformidades físicas, não dava para identificar muito bem, mas tinha a ver ali com uma má formação bem congênita e ela acaba tendo ações contra essas crianças, até que então ela é agraciada com um lindo menino que tinha tudo ali para ser o menino dos olhos dela, com tudo fisicamente que ela imaginava. Só que esse garoto é o Tate e o Tate é o garoto ali que vai representar um papel muito importante dentro da série, porque ele vai fazer então o garoto que causou então o grande massacre de Columbine, que depois teve ali um final diferente na série. É aquela cena clássica dele entrando no colégio com a caveira no rosto, isso aí espalhou pela internet, assim, muita gente fez música, fez um monte de coisa. E o Tate, o que acontece? Ele não entende por que ele fez aquilo. Ele já, enfim, está na casa e ele tenta então, como o Ben, ele é um psiquiatra e também um psicólogo, o Tate, ele tenta fazer uma terapia com o Ben. E ele acaba, no meio dessa terapia, descobrindo duas coisas. Primeiro, que ele ama a filha do Ben, a Violet, que é uma garota que está lá viva, né? Se é que vocês me entendem, sem querer dar muito spoiler. E o Ben começa a se reconhecer no Tate. O Tate, ele é clássico ali, então é uma clássica referência, por exemplo, ali ao Kurt Cobain. Então a gente percebe que eles quiseram dar ali as roupas, o cabelo, o jeito do Kurt. E depois também a gente percebe, né, que depois ele é o garoto ali, porque tem alguns atos e coisas que a série vai mostrando e a gente vai identificando qual foi o crime, então, do Tate. Só que nesse momento os dois já estão apaixonados, a Violet e o Tate, e aí começa um grande problema. Porque vários fantasmas foram aparecendo, né? A casa ela foi construída por um doutor chamado Dr. Montgomery para sua mulher, a Nora Montgomery. Só que acontece o seguinte, o cara ali simplesmente parece que é um efeito da casa, isso aconteceu com todo mundo que morou na casa. Depois que as pessoas se mudam, é como elas ficassem presas na casa, mesmo vivas. O dinheiro delas, de alguma forma, acaba ou elas perdem a mão para os negócios, elas acabam financeiramente presas, não conseguindo sair da casa e aceitando tudo de estranho que a casa vai mostrando. Então isso foi uma coisa que aconteceu com todo mundo e foram muitas décadas de pessoas ali de acúmulo de fantasma. E só que tem o seguinte, existem sim fantasmas que morreram na casa, mas foram enterrados em outro lugar. Então só vale se for enterrado no solo da casa, da propriedade, nem que seja ali no quintal, mas precisa estar dentro da propriedade, porque depois é descoberto então os motivos da casa ser dessa forma. E ali os espíritos ficam presos e, bom, interagem com os seres humanos como se fossem humanos, mas nunca podem sair da casa. Bom, e qual é o problema de tudo isso? Quando começa então o Halloween,
essas pessoas que acabaram sendo mortas, inclusive por esses espíritos que moram na casa e que acabam se materializando e causando muitos danos para quem mora lá. No dia do Halloween, então, eles conseguem atravessar aquele famoso véu entre os vivos e os mortos, que a gente sabe que várias culturas acreditam nisso, e isso é muito importante porque a série ela também é muito cultural. E aí você percebe que várias pessoas vão até a casa para se vingar do que aconteceu com elas, porque naquele dia elas podem entrar na casa, mesmo que elas tenham então sido enterradas em outro lugar. E é isso que às vezes confunde um pouco as pessoas. Só que também existem ali os moradores fixos, que foram então enterrados ali por diversos motivos na casa. A Violet, ela começa a ter problema quando ela fica totalmente depressiva e o pai dela não consegue identificar o que está acontecendo com ela. O pai dela, o Ben, ele é um cara que ele é um cara muito podre, na boa. Ele é um cara bem boy lixo mesmo. E ele não consegue parar de trair a mulher dele. Ele tá sempre envolvido em alguma coisa que gera uma traição. E a mulher dele, ela tem ali uma predisposição sempre de tentar perdoá-lo ou tentar defendê-lo. E isso acaba irritando muito a Violet. A Violet é uma menina um pouco mais forte e tal. Só que depois ela também vai descobrindo aí os pecados do Tate. Então é quase ali uma tragédia romântica esse pedacinho entre a Violet e o Tate, porém é muito envolvente. E no fundo, o final da história da Violet com o Tate, nós só vamos descobrir quando a gente assistir a temporada Apocalipse. Mas aí já é um outro vídeo. Bom, então aí começa, né, essa sensação estranha do Dr. Ben quando ele começa a perceber que ele é muito parecido com o Tate e descobre o que o Tate fez. E ele diz que ele era um garoto exatamente igual ao Tate, só que ele encontrou então a Vivian. Só que ele teve com a Vivian uma vida, uma família e nunca foi suficiente. Ele coloca como se ele tivesse traído a esposa dele apenas uma vez, que foi então essa vez que ele teve ali um caso com uma garota que era aluna dele, quase da idade da filha dele, ela era pouquinho, acho que ela tinha 19 anos, e essa moça acaba então engravidando. Só que nesse mesmo tempo, a mulher dele também engravida dentro da casa, e aí nós chegamos a dois problemas. O primeiro é porque ela não está grávida de um bebê, ela está grávida de 2 bebês, e o segundo problema é que um bebê é do marido dela e o outro não. E aí vocês estão se perguntando agora, caramba, além de ser uma coisa rara, né, na medicina, de quem são esses bebês? E aí a surpresa, ela vem de verdade, a cavalo e passando por cima de tudo, porque depois que eles descobrem tudo, basicamente, são pessoas presas à casa e que estão totalmente fadadas ali a ficar todos tristes, mas a principal pessoa ali envolvida é a Violet. A Violet é a pessoa que mais se prejudica e existe um dos membros dessa pequena família, não sabemos se é o Ben, a Vivian ou a Violet, que não está mais viva. E isso é muito interessante, porque a gente só vai saber quem é no final da série. E isso é muito legal. No fim, óbvio, a gente vai sabendo de várias outras coisas. Aparece inclusive a Sarah Paulson interpretando uma vidente, que é uma vidente quase pessoal da Constance, que é essa mulher totalmente estranha. E ela vai falando para Constance que aquele lugar, ele é um lugar amaldiçoado. Perguntas são feitas sobre o bebê que a Vivian está carregando. E muitas pessoas começam a aparecer. A Vivian, ela é atacada, por exemplo, por um grupo que quer reconstituir um crime que aconteceu em 1966 com um homem chamado Richard Speak, que matou aí, acho que 6 ou 8 enfermeiras. E ele foi ali quase um mini serial killer ali na época de 1966, antes de Manson. Então elas começam, o pessoal, o grupo se junta para tentar replicar esse dia, e nesse dia só está a Vivian grávida e a Violet, e ali a gente já percebe que os fantasmas então começam a ajudar a família. Então nem todos os fantasmas são ruins, e existe também a questão de que se você pedir para eles desaparecerem, eles precisam desaparecer, eles precisam respeitar então o livre-arbítrio do ser humano. Nós vamos encontrando ao longo dos episódios, por exemplo, quando existe uma empregada que foi enterrada no lugar que se chama Moira. E a Moira,
Quando o Ben olha para ela, o Ben tem esse problema sexual aí quase desenfreado e ele não consegue, ele chora, ele tenta fazer várias coisas, ele não consegue. É uma doença, a gente sabe que é uma doença, essa compulsão. E a Moira, ela tenta testá-lo, então ela aparece para ele como se ela fosse extremamente jovem, bonita e sempre com roupas extremamente sensuais, muito sexys e tal. Só que pro restante da família ela é uma senhora, então ele parece um maluco, tipo, ele começa a dizer que a mulher, tipo, tá dando em cima dele, só que todo mundo olha e fala, gente, é uma senhora, sabe? É quase, é doido mesmo. E depois tem um detalhe que fica de fora, que é quando eles dizem que quando se morre dentro daquela casa, com o passar do tempo, você vai esquecendo certas coisas. E aí vem aquele tema que a gente sempre fala sobre espíritos. Os espíritos, com o passar do tempo, eles vão esquecendo muitas coisas que eles fizeram e ficam presos ali só a alguns vícios ou algumas dores que eles não resolveram. Quando a gente topar com essa galera de novo no Apocalipse, que é a temporada Apocalipse, a gente vai ver o que resultou dessa galera toda. Então eu já tô dando esse gancho, porque se vocês já assistiram a primeira temporada, precisa assistir o Coven, precisa assistir Mother House, que é essa que nós estamos falando agora, e também Cortez, que é o do hotel, é a temporada do hotel, que tem a Lady Gaga e tudo mais. É muito incrível, assim, a série, ela conta várias coisas. Por exemplo, você vai ver dentro da casa a história da Dália Negra, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com o crime da Dália Negra. Isso é uma coisa bem interessante. E assim, e também você vai vendo que eles vão pegando referências culturais, como por exemplo do Victor Frankenstein. Por quê? Vocês lembram que eu contei pra vocês, e isso é importante, sempre fiquem até o final, porque eu sempre conto uma coisinha um pouco mais ali aberta que não vai atrapalhar a experiência de vocês, porém acho que é importante falar. Quando chega ali uma determinada hora, é contada a história da casa. Então, aquele casal Montgomery, a nora e o marido dela, que era um médico muito renomado, ele constrói a casa pra nora. Só que a maldição da casa em questão a dinheiro recai sobre então Montgomery. Isso já é uma história aqui quase para, né, finalizar, mas é muito interessante e bizarro, porque o que ele faz? Ele começa não apenas a perder dinheiro, então eles têm uma casa linda, cheia de coisas, mas eles não têm condições de manter. Então o que a nora faz? A nora tem um filho que o médico ele já tá tão maluco, o médico começa a usar substâncias ali que eram utilizadas naquela década e tudo mais. Então ele tá muito doido, ou ele tá no porão fazendo os testes dele. Então ele tenta, né, já mostrar como ali se traz uma vida com a eletricidade. Então a gente já vê ali um clássico. Então misturam histórias, clássicos e tudo mais. E aí o que acontece? A nora, que era uma mulher muito bonita e letal, muito sinceramente, ela tem esse bebê e ela quer, de qualquer forma, que a vida dela melhore. O marido dela não reage financeiramente. Então o que ela faz? Ela começa a procurar garotas que naquela época, quando tinham gravidez indesejada, eram colocadas para fora de casa e que queriam mudar isso e levavam para o marido dela, porque assim o marido dela podia resolver o problema e ela cobrava $60 para o marido fazer esse serviço. Muitas vezes as garotas sobreviviam, outras vezes as garotas não sobreviviam. E também tinha um outro porém. Às vezes essa gravidez era indesejada para a garota, mas não para o rapaz. E aí um dia um rapaz, ele se irrita com o que aconteceu, ele fica aborrecido pelo que aconteceu então com a namorada, e o que ele faz? Vai até a casa dos Montgomery e sequestra a criança, o bebê que era deles, e leva embora. Então a polícia começa a procurar. A nora fica como louca, assim, por causa do bebê dela, o bebê, como se ela fosse também a melhor mãe do mundo, e você percebe que não é isso, é só a questão do bebê. A gente entra naquela coisa do ser mãe, querer ter um bebê. Então aquilo era como se fizesse uma composição ali fechada do que seria a vida perfeita, a casa perfeita, marido, bebê. E aí o que acontece? A criança é entregue em uma caixa, porque afinal de contas ela não está inteira. Então, além de morta, foi feito aí esse procedimento, a pessoa fez essa maldade com a criança e ela já estava lá separando então a roupa para o enterro da criança, quando o marido dela disse para ela que ela fosse até o porão, porque ele tinha uma surpresa para ela, ele tinha conseguido trazer a criança de volta à vida. Só que o que ele trouxe de volta à vida era algo extremamente bizarro. E o pior de tudo é que tanto o doutor
como a nora, porque a nora não aguentou, então a nora acabou com a vida do marido dela, deu um tiro no marido dela e também depois nela mesma. Então ficou todo mundo preso nessa casa. Só que a nora, ela fica em lugares extremamente restritos e vários casais que passaram e perderam a vida naquela casa tinham a vontade de ter um bebê. Então vocês imaginem todos esses espíritos, uns extremamente furiosos, sabendo que tem uma mulher esperando 2 bebês. Então eles já estavam entre eles dividindo quem ficaria com o qual bebê, em qual situação. Só que lembrando, para ficar com um bebê, o bebê teria que morrer na casa. E eles eram pessoas vivas, então automaticamente teria que acontecer alguma coisa para eles poderem ficar com o bebê. Mas um desses bebês, diferente do que normalmente um bebê traz, que são boas novas e esperança, esse seria um dos bebês, seria o bebê que traria então a obscuridade total para o mundo ou o apocalipse. Só que é quando a vidente então conta que aquele lugar, aquelas terras, elas eram como as terras de Hanouk, porque tem uma temporada que fala de Hanouk. E que quando aconteceu aquilo naquela pequena colônia ali, que então depois seria ali a Virgínia, eles fizeram o que? Eles desapareceram, se transformaram todos em espíritos, morrendo no lugar, e começaram a perturbar a vida dos índios. E quando isso acontece, um dos índios consegue então descobrir qual é o feitiço que os manda embora. E é fazendo todo um feitiço, mas a palavra para fazê-los desaparecer era Croatoan. E isso lembra, então, a lenda aí de Croatoan. Não é bem uma lenda, porque aconteceu de fato, mas tem várias e várias coisas aí. Eu já tive vontade de trazer esse caso, mas tem vários casos. É como se você pegasse um compilado ali enorme, tanto de casos como de livros, histórias, clássicos, que são colocados todos ali ao mesmo tempo e vão compondo ali uma história incrível. Mas você precisa ter a mente aberta. Eu acho que é uma das séries mais incríveis que eu já assisti. Eu amo essa série, ela é diferente de absolutamente tudo. Eu acho que hoje não tem comparação e muita gente pode até achar ela um pouco confusa às vezes, meio nada a ver. E mesmo que às vezes tenham cenas que eu acho estranhas ou que são muito psicodélicas, ele tem às vezes em algumas temporadas um lance meio psicodélico, eu acho que vale a pena, porque assim, é um terror muito moderno e é muito cheio de conteúdo, porque vai misturando muitas coisas. Então ele também mostra um terror que não tem limite, então isso é muito bom, eu acho incrível, dá abertura a tudo. Eu acho que tudo desperta pequenas coisas que nos deixam com medo, aflitos. Então eu acho que, mais uma vez, American Horror Story não é apenas uma série, mas American Horror Story é uma experiência, é uma que eu não perco. E também, se vocês curtiram aí essa passada de olho aí na primeira temporada de American Horror Story, eu vou trazendo mais, se vocês quiserem. Peçam aqui pra mim nos comentários se vocês querem que eu traga na ordem, né, certinho, primeira, segunda, terceira ou quarta temporada, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e já vamos para a 10ª, ou se vocês querem então que eu fale aleatoriamente, mas que obviamente faça ali algum sentido lógico. Quem sabe vocês dão aí uma chance para a série. Ela tá disponível na Amazon Prime, tá? Todas as temporadas disponíveis, então vocês podem assistir do começo ao fim. E eu, assim, muito sinceramente, eu indico a vocês que façam isso em um dia, que vocês possam assistir todos os episódios, porque é muito legal. Normalmente tem na faixa de 8 a 10 episódios, então eu acho que dá pra maratonar tranquilamente. E como eu estou falando das minhas impressões, não sendo eu nenhuma especialista no assunto, eu quero saber também as de vocês, se vocês já assistiram. E também, obviamente, não é minha pretensão ficar julgando a fotografia, não. Eu só quero, assim como vocês, assistir, entender e tirar o melhor de cada temporada. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E, bom, agora toda quarta-feira temos mais um compromisso aí. Toda quarta-feira tem vídeo, 7h30 da noite. Ficou até aqui, deixa o like de vocês e a gente continua aqui nos comentários. Um beijo, até sexta-feira e fui!